Beleza! Essa é a nossa primeira aula e vamos falar do começo de tudo, o átomo. Segue o vídeo. Sabemos que tudo que ocupa um lugar no espaço é chamado de matéria, e que essa matéria é constituída por partículas minúsculas, que chamamos de átomos. Os átomos são constituídos de partículas subatômicas, os elétrons, prótons e nêutrons. Sendo o elétron portador da carga negativa de um átomo, eles giram ao redor do núcleo em trajetórias concêntricas denominadas de órbitas. O portador da carga positiva é chamado de próton e se localiza no interior do núcleo. É através dele que determina-se o número atômico de um átomo. Também no núcleo encontramos o nêutron, de carga neutra, que tem fundamental importância na eletricidade. Um átomo em seu estado natural está sempre em equilíbrio, ou seja, contém o mesmo número de prótons e elétrons. Como possuem o mesmo valor de cargas elétricas e cargas contrárias se anulam, podemos dizer que um átomo na sua forma natural é considerado um átomo neutro. Aqui nós temos 4 tipos de átomos: de hidrogênio, cobre, silício e enxofre. Um é uma ótima fonte de energia, o outro um ótimo condutor elétrico. Temos um semicondutor e um isolante. O que eles têm em comum? Bem, todos eles estão na sua forma natural, estável, com o mesmo número de elétrons e prótons. São átomos neutros. Começaremos analisando o átomo de hidrogênio. É um átomo tão simples, do elemento mais abundante, presente em aproximadamente 75% de toda a massa elementar do universo. Conhecido como o criador das águas, e por ser o primeiro elemento da tabela periódica, com o número atômico 1, é tão pequeno e tão inofensivo quanto estável. Mas não se deixe enganar pelo tamanho e simplicidade desse elemento. Ele é um dos mais poderosos em questão energética. Para se ter uma ideia, a bomba de hidrogênio, conhecida como bomba H, pode chegar a ser 50 vezes mais potente que qualquer outra bomba nuclear à fissão, e também é ele um dos principais combustíveis dos foguetes espaciais. Por quê? O hidrogênio contém apenas um elétron, e esse elétron está muito próximo do núcleo do átomo. Existe uma força que prende os elétrons ao núcleo do átomo, que é conhecida como nível de energia. E o nível de energia de um elétron é diretamente proporcional à sua distância do núcleo. Ou melhor, é preciso muita energia para desprender esse elétron de sua órbita, explicando assim o seu poder. Agora vamos analisar um átomo de cobre. Tem 29 prótons, 4 órbitas, com uma densidade de 8,96 gramas por centímetro cúbico. Isso é mais pesado que o ferro. Sim, é mais pesado que o ferro, que tem 7,86 gramas por centímetro cúbico. Isso explica por que não vemos cobre em nossa rede de distribuição elétrica. Por questões econômicas usamos o alumínio. Um outro bom condutor, mas com a diferença que ele é muito mais leve, quase 3,5 vezes mais leve que o cobre. Sua densidade é de 2,7 gramas por centímetro cúbico, mas questões econômicas e políticas à parte. Por que o cobre é um ótimo condutor? Voltando ao foco. Como eu disse, possui 4 órbitas, e na sua última órbita, conhecida também como camada de valência, possui apenas um elétron. E como sabemos que o nível de energia é proporcional à distância de um elétron do núcleo e que esse único elétron do cobre está na sua camada de valência, não precisamos ser doutores em física quântica para saber que esse elétron se desprenderá do átomo com muito mais facilidade que o elétron do hidrogênio. Essa facilidade do elétron se desprender de sua órbita é o que fazem os condutores conduzir eletricidade, calor, etc. Por exemplo, um condutor de cobre tem bilhões de átomos de cobre, e cada átomo tem o seu elétron que se desprende facilmente. Se submetermos esse condutor a uma diferença de potencial, esses elétrons soltos, conhecido a partir de agora como elétron livre, serão orientados a se movimentar para um sentido, criando assim uma corrente elétrica, assunto de uma próxima aula, explicando assim por que os condutores conduzem. E os semicondutores? O que são? Como funcionam? Já falaremos nisso. Ao pensarmos em semicondutores, automaticamente você deve pensar no silício e no germânio. 2 semicondutores, ambos com 4 elétrons em sua camada de valência. Dizem que todo elemento com menos de 4 elétrons na camada de valência é um condutor, e todo elemento acima de 4 elétrons na camada de valência é um isolante.
temos exceções. Mas e o caso do silício, que tem 4 elétrons na sua camada de valência? Bem, esse aí tem um comportamento interessante. Na temperatura ambiente, esse material se comporta como um isolante. Isso devido a ele possuir aproximadamente um elétron livre para cada 2 bilhões de átomos. Mas também pode se comportar como condutores, como veremos mais à frente, quando formos estudar os transistores. Todo elemento procura o seu equilíbrio, e esse equilíbrio é alcançado quando o elemento possuir 8 elétrons na sua camada de valência. O que queremos dizer é que um elemento próximo de alcançar 8 elétrons na sua última camada, como é o caso do enxofre, não terá a menor preocupação de ficar liberando elétrons, pois para ele ficar em equilíbrio, ele precisará receber elétrons. Como é mais fácil para todo elemento acima de 4 elétrons na valência receberem, será mais fácil para todos os elementos abaixo de 4 elétrons na valência doarem. Concluindo assim, que todo elemento doador de certa forma será um condutor, e todo elemento recebedor tende a ser um isolante, por conseguir manter esses elétrons bem firmes em sua camada de valência, pois sem elétrons livres, sem eletricidade, tornando assim um isolante.